Pessoal, primeiramente, queria desejar boa tarde a todos. E eu só queria fazer uma pergunta inicial para vocês. Se vocês estão conseguindo me escutar bem, como que tá o áudio aí? Tá chegando normal? Tá baixo? Tá com muito ruído? Me avisem aí. Tá, beleza, gente. Pois ao longo da aula, se qualquer coisa, se der uma piorada aí, se der uma falhada, vocês vão me avisando aí que eu vou tentando consertar aqui na medida do possível, tá? É o seguinte, gente. A nossa aula de hoje, assim, antes eu vou dar um recado para vocês, para quem ainda não está sabendo. As nossas aulas, elas irão ocorrer, os nossos encontros síncronos, a pedido de vocês, eles irão ocorrer toda segunda-feira, às 14 horas, só para ratificar essa informação. Toda segunda-feira, às 14 horas, tá? Ele só não foi essa semana, aliás, essa semana não, o encontro só não aconteceu ontem, porque eu estava tendo um compromisso, eu estava participando de uma banca de TCC, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no período da tarde. Aí não deu para a gente começar. Mas a partir da próxima segunda, nossos encontros irão ocorrer. A partir da próxima semana, nossos encontros irão ocorrer toda segunda-feira, às 14 horas. Tá? E aí a gente vai dar prosseguimento à nossa disciplina nesse novo horário. Certo? Mas aí, obviamente, eu vou estar avisando no Class 1, vou estar avisando lá no grupo da turma de vocês aí, 2018.2. Então, vocês serão lembrados, independentemente de qualquer coisa, tá? A nossa disciplina, como vocês viram na aula passada, que foi a apresentação, eu falei que ela vai ser uma disciplina bastante prática, né? A gente vai executar muita coisa aí no computador, no celular, se possível. No entanto, antes da gente passar para essa parte prática, é importante a gente dar uma olhada em alguma coisa relacionada à teoria, tá? Mas que coisa é essa, professor? Tipo, pelo menos para a gente ter uma base teórica de como que as tecnologias, como que o computador, ou como que os avanços tecnológicos de modo geral, eles podem ser utilizados aqui para a gente, para a questão do ensino, tá? É óbvio que durante a aula, muitas vezes a gente vai misturar muito é, a nossa fala em falar em ensino, de modo geral. Aí outras vezes não, a gente vai focar por ensino de química, por ensino de ciência, que é o foco da disciplina, né? Mas muitas vezes a gente vai usar um termo bem genérico, bem generalizado, para falar da informática aplicada ao ensino, tá? Então muitas vezes a gente vai ter essas misturas aí, certo? Pelo menos nessa primeira parte aqui, eu vou falar da questão das TICs para o ensino de química, né? Dessas tecnologias para o ensino de química. Dependendo do desenvolvimento, pode ser que eu ainda mostre outros slides para vocês falando um pouco mais da questão de teoria, tá? Aqui, o que eu queria mostrar para vocês é a questão das tecnologias da informação e comunicação na questão das mídias educacionais, tá? Que é basicamente o conceito de TIC, né? Que é tecnologia de informação e comunicação, tá? E tudo isso compõe aquilo que nós chamamos de mídia educacional. É óbvio que todos esses conceitos, né, de TICs, eles estão intimamente relacionados com a gente, nós somos estudantes, professores, depois que começou essa questão de ensino remoto, tá? Só que essas questões de tecnologia, elas já estavam sendo utilizadas e aplicadas bem antes dessa questão, tá? É óbvio que o ensino remoto, ele trouxe, eu não sei nem se dá para dizer o lado bom, mas ele trouxe, de certa forma, uma vantagem que foi fazer com que a gente tivesse um contato com essas tecnologias, com essas ferramentas, né? Algo que se tivéssemos no ensino presencial, dificilmente nós estaríamos utilizando. É óbvio que algum professor ou outro já utilizava, tipo, por exemplo, o Class 1, alguns professores já utilizavam antes do ensino remoto, mas isso era em proporções bastante reduzidas, né? Segundo o próprio Ministério da Educação, o nosso famoso MEC, a questão da informática ou do computador,
ela é designada como a integração do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação. Tá? Então, segundo o MEC, essa questão de uso do computador, ele é entendido como sendo um processo de integração, tá? Do computador. E aí, já a gente vai dar uma olhada e a gente vai entender que o computador ele faz parte, né? Quando eu falo computador, eu estou falando de tecnologia de modo geral. Ele faz parte ali ele é uma ferramenta que integra o processo, tá? A gente não vai entender, por mais que nossa disciplina vai dar muita importância para a tecnologia, para o computador, mas eu quero deixar bem claro que o computador ele não vai ser ali o agente principal do processo de ensino-aprendizagem. Ele vai ser uma ferramenta que vai compor todo esse processo. Tá? Então, o próprio MEC, ele já estabelece isso. Tá? E aí, gente, a gente vai chegar aqui numa questão importante, ó, que fala assim, ó, o plural em mídias não é ocasional, tá? Ele significa que a chegada da informática não implica na eliminação da escrita e da oralidade, segundo Borba, que é um autor bastante importante na área da educação. Então, ele já está falando aqui, ó, que a própria questão da mídia, né, levando em consideração toda a tecnologia, de modo geral, significa que a informática ela não vai implicar na questão da eliminação da escrita e da oralidade. Tá? Então é aquela questão que eu já tinha falado anteriormente. O computador ele não vai vir para eliminar ou substituir. Ele não vai vir para eliminar ou substituir nada. Ele vai vir ali como uma ferramenta de apoio, um acessório. Tá? Então eu queria deixar isso bem claro para a gente logo no início da disciplina. Certo? E aí, aqui também tem a questão importante, ó, que fala que o computador e as calculadoras gráficas, se a gente for levar ali meio que para o lado da matemática, ele não tem eliminado o falar, não tem eliminado o lápis, o papel das práticas educativas, mas tem exigido que novas práticas sejam pensadas, né? Então, sempre ressaltando essa questão aí do computador como o aliado e não como um agente principal, certo? Eu queria perguntar para vocês, inclusive eu trouxe essa figurinha aí, gente. Tipo, tem gente que nunca vai saber o que é pegar uma prova e sentir o cheirinho gostoso de álcool. Porque hoje em dia, eu não sei se aconteceu com vocês, quando vocês estudaram. Agora, sinceramente, eu esqueci até o nome dessa máquina. Mas geralmente, quando as provas chegavam, quando eu fazia o ensino fundamental, as provas elas chegavam pra gente com. Olha, o Edson já, já deu a dica aí. As provas chegavam com um cheiro bastante forte de álcool e a gente achava massa. Eu pensava que tinha acontecido somente comigo, mas aconteceu já com alguns de vocês aí, né? Eu tava me sentindo velho aqui já, tá? E aí hoje em dia não, hoje em dia são com as impressoras aí, a laser, né? A jato de tinta que você não consegue ter essas questões aí, né? Mas antigamente, as provas tinham essa característica e a gente achava bem legal, tá? Então isso tudo é para mostrar já a questão da evolução, tá? Até pouco tempo atrás as provas elas eram geradas nesse estilo. Estou vendo que muita gente se identificou com essa figura aí, ó, o Carlos, o Edson, todo mundo está se identificando aí com essa figura. E aí, ó, também antes do computador tínhamos isso, né? Que é o nosso famoso retroprojetor. Quem conseguiu pegar essa época aí também? Vamos falando aí. Só não vão me dizer o que é isso. Perguntar o que é isso, que aí eu vou ficar me sentindo velho. Aí, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso. Isso aí, gente, é um retro. Ah, então vocês sabem, né? O retroprojetor. Que aí os professores eles geravam como se fosse um PowerPoint, só que eles imprimiam uma transparência, né? Só que não era no PowerPoint nem nada. Muitas vezes o professor
ele escrevia mesmo no papel, né, a manuscrito, e aí ele mandava imprimir numa folha transparente, digamos assim, aí eram as transparências. E aí o professor colocava nesse retroprojetor aí, projetava no quadro, ou seja, esse aí é o antecessor do nosso famoso data show, né? E, só que era muito esquisito assistir aula com esse negócio, porque a imagem era péssima, né? Você imagina você projetar um negócio desse nas paredes, geralmente as paredes das escolas eram todas manchadas, você não conseguia enxergar direito, né? Então você percebe que a tecnologia, a tecnologia ela conseguiu trazer grandes ganhos. E ela também teve, o avanço foi bastante rápido, digamos assim. Porque, tipo, eu não sou tão velho assim, e eu peguei, assisti aula nesse esquema aí, até no ensino médio, eu acho, né? Até no ensino médio. E daí hoje em dia a gente já não vê isso mais em escola, já não vê isso praticamente em lugar nenhum. Então significa que a tecnologia ela conseguiu avançar muito rápido, né? Para a gente sair dessas máquinas aí, desses trambolhos aí, para um data show, por exemplo, que trouxe bastante ganho aí para a gente, tá? É, Antes do computador, deixa só eu ver o que vocês estão comentando aqui. Isso a Sara falou mimeógrafo, né? O nome da máquina lá que gerava as provas lá com cheirinho de álcool. Antes do. Ah, sim, eu queria falar uma coisa interessante que o Carlos está comentando aí, em relação ao quadro de giz. O quadro de giz, ele tem uma história interessante. Ele pode parecer uma coisa bem ultrapassada, mas ele não é, tá? Por que eu vou falar que ele não é? Porque, por exemplo, eu estudei lá na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Eu fiz mestrado e doutorado lá. E todos os quadros lá nessa universidade, por exemplo, a universidade lá é uma das maiores do Brasil, super moderna, tem tudo, mas todos os quadros de todas as salas são quadros de giz, né? E aí, na época que eu cheguei lá, eu inclusive eu perguntava para alguns professores por que que era assim. E aí eles falavam que eles queriam manter a tradição. Mas a gente que não é acostumado com quadro de giz, a gente acha meio esquisito, meio estranho. Mas geralmente em algumas universidades grandes, por exemplo, eles ainda mantêm quadro de giz, tá? E aí é engraçado também que quando eu fazia o ensino fundamental, é, quando eu fazia o ensino fundamental, que as primeiras salas ganharam aí os quadro acrílico, a gente achou uma coisa incrível, uma modernidade absurda, né? Sair do quadro de giz pro quadro acrílico. Só que tem essa questão, né? A gente acha que é uma modernidade e realmente é, né? Mas tem universidades, grandes universidades, que ainda adotam quadro de giz. Aí a Sara está falando da questão da rinite, né? Inclusive, antigamente, alguns professores que ministravam aula em quadro de giz, eles ganhavam um auxílio dentro do próprio salário, era chamado de tipo um auxílio por salubridade, ou seja, porque ele estava exposto àquele pó do giz, que ele não é tão benéfico, né? A Sara acabou de falar e eu me lembrei, tá? Então, quando veio os quadros aí, acrílico, pincel e tudo, foi uma modernidade bastante grande, né? Mas aí, lembrando, algumas universidades ainda adotam isso por questão de tradição, tá? É engraçado também, ó, que antes do computador, algumas práticas, por exemplo, de matemática, né, um joguinho que envolve matemática, Torre de Hanoi, era bastante utilizado nas aulas, né? Isso antes do computador. E aí, quando a gente passou agora para a era moderna do computador, esse jogo ele pode ser substituído por coisas mais interessantes. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó. Ele continua a questão da Torre de Hanoi com algumas demonstrações, né? Isso tudo antes do computador. Por exemplo, essa era uma prática, né? Bastante utilizada nas aulas de matemática, por exemplo, porque ele proporcionava que o aluno raciocinasse, né? Tinha algumas regrinhas também para passagem dos para passagem desses círculos aí dentro das torres, tinha algumas regras. Isso antes do computador. Agora, hoje em dia, depois do computador, por exemplo, já mostrado na figura aí uma criança já altamente conectada, né?
no computador e no celular. E realmente essa figura, ela é uma grande verdade, né? Hoje em dia as crianças elas já têm um contato muito cedo com celular, com computador e, e muito cedo elas já acabam dominando essas tecnologias, tá? Certo. Então, ó, voltando aqui à nossa discussão, então esses próximos, os slides anteriores que eu estava comentando para vocês, era a questão tudo que acontecia ali antes do computador, né? E agora vem as questões depois do computador, né? Depois do computador, a gente não fica mais na questão lá da máquina de escrever, que eu sei que também vocês não pegaram. Né? A gente já parte aqui para os nossos famosos editores de texto, né? Com todas as ferramentas que eles são peculiares, né? Vocês todos aí já devem conhecer o famoso Word. Tem também a questão do PowerPoint, né? Com todas as ferramentas para a questão de apresentação. Então, tudo isso são ferramentas que vieram com a questão, com a questão aí do advento do computador, ou pelo menos não só com a invenção do computador, mas com a popularização do computador, né? Porque na verdade se você pegar o computador ele já é uma ferramenta antiga, né? Só que a questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado é com a questão da popularização, né? Quando que o computador ficou acessível, né, para a grande maioria da população. Tem essa questão. Para a grande maioria, sim, entre aspas, né, porque a gente sabe que ainda não é tão essa maioria assim, mas pelo menos para, de certa forma, teve uma melhoria de acesso. Né? Então, depois do computador, depois do avanço da tecnologia, nós temos hoje sites que geram listas de exercícios e provas gabaritadas. Né? A gente consegue ter esses sites que fazem essa, essa, esse trabalho. Então, isso aí, de certa forma, ajuda o professor. Né? É, atualmente, a gente tem também os repositórios, bibliotecas virtuais e outros sites com planos de aula e atividades prontas para serem aplicados. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui nesse slide é ferramentas para auxiliar professores, né, que no caso são vocês. Então eu já estou dando uma visão da questão da modernidade, ou seja, depois do computador, das ferramentas que poderão ser usadas por vocês como docentes. Tá? Tendo em vista que a nossa disciplina aqui, ela visa preparar vocês para utilizar essas ferramentas não como alunos, sim como docentes, né? Que é justamente o curso de formação que vocês estão realizando aqui agora, que vocês estão realizando atualmente, né? Então, a gente tem a questão da internet, tem a questão da internet como um forte aliado para essa questão, né? De bibliotecas virtuais, repositórios, sites com plano de aula já pronto, né? Ou pelo menos, não necessariamente você vai pegar ele pronto, mas você vai ter pelo menos um modelo, né? Preparar um plano de aula, a questão das atividades para serem aplicadas, ou também os sites mostram às vezes uns guias de roteiro de atividade prática, né? Você está querendo fazer uma prática no laboratório de determinado conteúdo, esse está meio sem ideia. Aí tem muitos sites com práticas ali, com roteiro pronto. Você vai pegar, né, você pode pesquisar, adaptar, né, de acordo com a necessidade do laboratório da escola que você trabalha, ou da universidade que você trabalha, né? E aí facilita toda essa questão, certo? Existem também a questão dos aplicativos, né, que ajudam ou possibilitam o uso do material manipulado de forma virtual, né, que é aquela questão das simulações, né? Tipo, vou simular uma prática aqui nesse aplicativo. Tem essa questão aí também atualmente bastante forte, o uso de aplicativos. E tem questão das aulas de campo sem sair da sala de aula, né? Também como se criasse tipo uma realidade virtual 3D, né? Então também dessa possibilidade. É óbvio que essa possibilidade ela não é tão aplicada assim para a química, né? Mas para as outras áreas aí. Mas é um importante aspecto que a tecnologia tem trazido aí para o ensino, certo? Pessoal, deixa eu perguntar, antes de passar para deixa eu perguntar, vocês estão entendendo, gente, as discussões que eu estou falando? Estou falando muito rápido, está dando para pegar mais ou menos as ideias?
Tá, beleza. Outra coisa também interessante, gente, hoje em dia, são essas questões aí, são esses sites que são meio que uma escola online, né? A gente tem esses sites aí bastante famosos atualmente. É óbvio que os sites mais famosos, eles são aqueles que são é, direcionados para preparação de concursos, né? Todos esses sites aí responde aí, preparando para o Enem, tem focos concursos, então a gente tem conhecimento. Só que o foco que eu queria mostrar aqui para vocês são uns sites um pouco mais direcionados para a questão mesmo do ensino, sem estar focado na questão de concurso nem nada, tá? E aí a gente tem também hoje bastante sites que é como se fosse uma escola virtual, e alguns são gratuitos, né? Aí lá você seleciona a série, seleciona a contextualização, né? Seleciona a série, o conteúdo, a disciplina, esse tipo de coisa, e aí você consegue, pelo menos esses sites conseguem fornecer uma ajuda, um complemento ali para os seus estudos, né? Tem esse Digital Education, né? É um site bastante legal. Tem esse site aqui do Harvard, que é do Ministério da Educação. Lá você seleciona a área do conhecimento, a disciplina, e aí você consegue também ter algumas informações, né? Tem, por exemplo, algumas simulações, né? Tipo assim, aqui está mostrando a questão da matemática, a questão da balança. Então, dentro do próprio site, você consegue ter essa questão de, de simulação mesmo, como se fosse uma atividade prática, né? Só que no caso, através de uma simulação. Tem o Educopédia também, você consegue inclusive ter aulas offline, certo? Então tudo isso, aqui você escolhe a série, ó, você consegue escolher a série, consegue escolher a disciplina. Então tudo isso é só para mostrar para vocês que existem, inclusive sites ele meio que ele é como se fosse uma escola, né? Se fosse uma escola virtual, tá? Mas sempre deixando bem claro a questão da utilização disso como uma ferramenta de apoio à escola presencial, né? Ao ensino presencial. É óbvio que existe a questão do EAD também, né? Que a gente vai falar lá na frente, né? Então é importante a gente também não esquecer dessa questão. Mas aqui, pelo menos especificamente esses sites aqui, são para complemento, tá? E aí surge aquela pergunta, né? Tipo assim, professor, mas a gente está falando aqui da informática, da tecnologia, que ela é muito importante, mas e aí, o computador, ele substitui o professor? O que vocês acham? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Então, de acordo com todas as nossas discussões, principalmente as lá do início, foi verificado, foi mostrado para vocês que o computador ele é apenas um auxiliar, né? Ele é apenas uma parte integrante ali do processo de ensino-aprendizagem, né? Como a própria Tamira está falando aí, ela acha que o computador ele auxilia o professor, e realmente é isso, ele auxilia, né? Então o computador, assim, aí também tem aquela questão, né? Muita gente fala assim, o computador é a solução, mas qual o problema? Muita gente fala assim, vamos resolver isso aqui com o computador, ele é a solução e vai resolver tudo pra gente, né? Mas o problema é afirmar que o computador é a solução, né? Ele não é, tá? Ele é apenas uma parte integrante ali do processo de ensino-aprendizagem, tá? Eu vou ler esse trecho aqui para vocês, para a gente refletir aqui sobre essa nossa discussão da importância do computador. Ele fala assim, ó, o cálculo ele pode ser feito pela máquina, né? Tipo, um computador ele pode fazer diferentes tipos de cálculo, né? Desde cálculos computacionais para a área de química até cálculos matemáticos, né? Que na verdade os cálculos computacionais são cálculos matemáticos, mas eles podem ser uns cálculos aplicados para química, para física, para matemática, para engenharia, para questões climáticas, né, para meteorologia. Então, o computador ele consegue fazer diferentes tipos de cálculo, né? E aí, esses diferentes tipos de cálculo feitos pela máquina, que é o computador,
ele vem permitindo grandes possibilidades de simulações e utilização dos números reais decimais, mas que quem irá fazer análise desses dados, interpretá-los, não é o computador, mas sim o usuário que tomará decisões sendo apenas auxiliado pela tecnologia. Então, por que eu trouxe esse tópico aqui para a gente? Ó? Porque é o seguinte, ó, como eu já falei para vocês, aqui aplica-se tanto a área de ensino como a área de pesquisa. O computador, ele tem um grande poder de processamento, né? Principalmente atualmente, né? Com os recentes avanços na questão de hardware e também na questão de software, né? O computador hoje consegue fazer vários cálculos. E aí também os países, por exemplo, o Brasil tem vários supercomputadores espalhados por todo o país. São computadores geralmente governamentais, né? Ou seja, computadores do governo federal. E eles são instalados em algumas regiões do Brasil para auxiliar os pesquisadores que acompanham as universidades para fazer cálculos, né? E aí, de novo, esses cálculos são contas mesmo, né? E aí vem desde, como eu já tinha falado, vem desde a química, física, matemática, engenharia, né? Todas essas áreas de pesquisa aí utilizam o computador para fazer cálculos, tá? E esses cálculos são o que, professor? São simulações computacionais, né? Por exemplo, eu sou um farmacêutico, trabalho na área de pesquisa, no desenvolvimento de novos remédios, novos fármacos, e eu quero fazer algumas simulações de como que esse fármaco vai interagir com uma determinada proteína, com um determinado tecido, por exemplo, lá do corpo humano. Só que antes de eu aplicar, fazer o teste em vivo, ou seja, no próprio ser humano, eu faço um teste in vitro, que é um teste de laboratório, tá? E muitas vezes antes do teste de laboratório, eu faço uma simulação, tá? Eu consigo pegar uma proteína, consigo pegar esse meu remédio e consigo fazer uma simulação de como que esse fármaco, como que essa molécula que compõe o fármaco vai interagir com essa proteína, né? Como que essa proteína vai interagir com esse fármaco. Eu consigo fazer isso através de quê, professor? Através do computador. Então isso é o que a gente chama de simulação. Eu estou simulando aquilo que vai acontecer de fato lá dentro do organismo, do metabolismo de um ser vivo, que pode ser o ser humano, inclusive, tá? Só que o computador, ele é engraçado. Ele vai fazer essa minha simulação, ele vai gerar resultados dessa simulação, né? Que resultados são esses? Pode ser energia, pode ser arranjo geométrico, né, da minha molécula lá interagindo com essa proteína e tal. Ele vai gerar isso tudo de resultado. No entanto, quem vai interpretar esse resultado não é o computador. O computador ele só faz o cálculo e te dá o cálculo, te dá o resultado. Quem vai interpretar será o pesquisador, o usuário, né? E vai ser ele que vai interpretar esses resultados e vai tomar decisões de acordo com esses resultados que foram fornecidos para ele. Tá? Então, esse exemplo aqui ele é bem claro para mostrar que o computador é um forte aliado, no entanto, ele não faz todas as tarefas. Tá? É necessário que a gente, nós como usuários, utilize, ou pelo menos use esse computador de forma racional, de forma consciente. Tá? Porque não adianta nada. O computador faz todos os cálculos, gera resultados, mas se a gente, que é quem está ali sob controle, sob comando, não tiver capacidade de interpretar os resultados, tá? Então é só para deixar claro, gente, da importância do computador, mas da importância também de dizer que ele não faz tudo, né? Nós, como seres humanos, ou como seres ativos ali do uso da tecnologia, é que vamos ter a capacidade de extrair os principais ganhos provenientes aí com o computador, tá? Então é por isso que eu trouxe esse trecho e trouxe toda essa história aqui para falar para vocês, tá? Da importância do computador, mas falar que ele não faz tudo sozinho, tá? Muitas vezes, então eu lembrei até de outra história. Muitas vezes a gente que trabalha com computador, né, dentro da área de química, porque eu particularmente, inclusive eu nem falei isso para vocês, eu trabalho, a minha formação ela é baseada na utilização de computador para química. Eu trabalho com química computacional, química teórica, né? Eu uso o computador para fazer cálculo, né? Inclusive, às vezes eu até falo que não gosto de laboratório de química, eu gosto do computador, só que na verdade é só brincadeira, eu também gosto do laboratório, né? E aí muitas vezes as pessoas que trabalhavam no laboratório, elas falavam para as outras pessoas que trabalham com computador, falavam assim, não, o teu trabalho é muito fácil, é só sentado na frente do computador e é só dar um enter que o computador faz tudo. Só que na verdade não é assim, né? Seria muito fácil para a gente que trabalha com cálculo,
dar só um enter e falar que o computador faz tudo, né? Só que na verdade não é assim. A gente tem todo um comando para fazer o computador executar um cálculo, e aí quando esse cálculo é executado e fornece o resultado, a gente tem todo um trabalho para interpretar. E toda interpretação é baseada no que existe na literatura, na teoria que já existe na literatura. Então, engana-se quem pensa que quem trabalha com computador é só apertar um enter, que não é, né? Na verdade, não é, certo? Outra coisa importante aqui, ó. Fala assim, ó. Se o aluno, né? Então aqui é uma questão de utilização de software. Se o aluno digita em um determinado software uma função e o gráfico aparece imediatamente na tela, o objetivo não é que ele aprenda a construí-lo, mas que explore as propriedades e os conceitos envolvidos, tá? Porque muitas vezes ocorre essa falha, gente, ó. Por exemplo, eu vou passar aqui uma tarefa para vocês executarem no Origin. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? O Origin, que é um programa de geração de gráficos, né? Por exemplo, eu passo uns dados e vou falar assim, ó, quero que vocês gerem esse gráfico, né? Só que, só que muitas vezes o objetivo não é apenas mostrar ao aluno como que gera o gráfico, né? O mais importante é o docente ou o professor fazer o serviço completo. Ele vai ensinar o aluno a pegar o software, a pegar os dados e gerar um gráfico. E aí também é importante que o docente explore propriedades e conceitos envolvidos dentro daquele gráfico criado. E não apenas pega o aluno, mostra lá como cria o gráfico, gerou o gráfico e pronto, acabou a aula. Não. É importante a gente instigar o aluno a interpretar informações provenientes daquele gráfico que ele criou. Né? E é isso que é interessante nessa questão da informática aplicada ao ensino de química. Né? Porque senão vira só uma coisa de uma questão mesmo de tutorial, bem frio, bem seco, né? Senão estaria transformando vocês tipo em robô, né? Crie isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, sem nenhum sentido. Então é importante que você sempre crie uma coisa, ou um gráfico, ou uma figura, e sempre tente procurar um aspecto prático para aquilo que você criou, ou pelo menos para explorar alguns conceitos envolvidos dentro daquele gráfico que você criou. Né? Então essa questão aí também é muito importante quando nós estamos utilizando, tá? Então vocês vão lá, se estiverem ministrando aula, né, para os alunos de vocês, e aí vocês podem, inclusive, utilizar desse conceito, tá? De não apenas mostrar para eles como que cria aquele gráfico, e sim mostrar, ajudar a criar esse gráfico e tal, e depois também explorar propriedades e conceitos envolvidos naquele gráfico, por exemplo, ou naquela figura. Tá? Então é importante isso dentro da informática aplicada ao ensino de ciências, ou ensino de modo geral, não só de química. Tá? E aí tem esse slide aí mostrando pra gente que as tecnologias, elas não ensinam por si só, né? O uso da tecnologia ele tem que ser um uso orientado, né? Ela não vai ensinar pra gente só, né? A gente precisa sempre ter essa consciência que é um uso orientado, tá? Aí está mostrando aqueles projetores gigantes, né? Mostrando também o teclado, o mouse, a questão também da tecnologia, né? Que ela não ensina por si só, né? E aí eu trouxe para vocês também aqui, gente, uma reportagem bastante interessante a respeito dessa questão do uso da tecnologia e da falta de capacitação de quem vai estar utilizando essa tecnologia. Ó, porque, por exemplo, essa notícia ela saiu em 2014, que foi na época que o governo estava fornecendo lousas digitais, né? Na época do governo Dilma ainda. Fala assim, ó, lousas digitais, lousas digitais ficam sem utilidade em escola pública por falta de treinamento dos professores, tá? E aí é uma questão bastante pertinente nos dias de hoje, que é inclusive um dos focos da nossa disciplina, né? Que é aquela questão muitas vezes a ferramenta ela está disponível ali na escola que a gente trabalha,
Só que muitas vezes o docente, ele não teve formação para isso, né? E aí a gente não vai nem jogar a culpa no professor, né? Muitas vezes ele não teve a oportunidade de ter essa formação, ele não teve, né? E aí, mais uma vez, a gente destaca a importância de uma disciplina como essa aqui que a gente está tendo, né? De informática aplicada assim, de química, né? Tipo, não é a disciplina que você vai sair sabendo tudo de informática, como eu falei lá no início, mas pelo menos você vai ter uma ideia, vai pelo menos tentar procurar, pelo menos quando tiver a necessidade de utilizar alguma ferramenta, você vai saber onde encontrar, mais ou menos isso. Ou seja, a gente não vai ensinar tudo, mas é pelo menos mostrar o caminho, ó, podem ir por aqui, tem tal site que você pode encontrar, esse tipo de coisa, né? Certo? Então, essa notícia aqui, ela foi bastante, ela chama bastante atenção, tá? E aí tem inclusive a fonte onde foi publicado, vai estar no slide para vocês fazerem a leitura aí com calma, tá? Eu não vou ler, tá? Mas depois vocês podem dar uma olhada com calma, tá? E aí, ó, a gente vai cair nessa questão, né? Nessa questão do papel do professor, certo? O professor ele pode ficar lá naquela questão da zona de conforto, né, com suas aulas já todas preparadas ali, plano de aula tudo bonitinho. Muitas vezes o professor já está com a aula decorada na cabeça, né, ele não precisa nem de papel nem nada, os exercícios já todos prontos. Então aquilo dali que a gente chama é a zona de conforto, né, já está tudo preparado, não tem com o que me preocupar, né. E aí muitas vezes para o professor ele encarar a questão da tecnologia ali no ensino-aprendizagem, ele vai ter que sair daquela zona de conforto, né? Se ele não está preparado para aquilo, ele vai ter que sair da zona de conforto e vir para a zona de risco, né? E aí muitas vezes a maioria não quer sair dessa zona de conforto e vir para a zona de risco, né? E aí por isso que muitas vezes impossibilita o desenvolvimento do uso de tecnologias, né? Aí tem aquela questão, né, que eu acabei de falar. Muitas vezes o professor não tem formação, mas às vezes ele não quer ir buscar, ou seja, ele não quer sair da zona de conforto. E aí a gente fica nessa problemática, né? E aí quando você sai da zona de conforto e cai aqui na zona de risco, tem umas características importantes, ó. A zona de risco, quando você cai nessa, você pode cair nessa zona de risco, tem a questão do espaço físico, né? Muitas vezes o professor, ele não tem um espaço físico para aplicar ali ou para utilizar o computador, não tem um laboratório de informática. E aí muitas vezes nessa zona, ele vai justificar que não caiu na zona de risco por conta disso. Ou ele não saiu da zona de conforto por conta disso, por conta do espaço físico apropriado. Então, de certa forma, ele tem razão nesse caso, né? E aí tem a questão de grupos, né? Uma alternativa a isso, para isso seria a formação de grupos para a utilização de um espaço reduzido, né? Muitas vezes também o professor não quer sair dessa zona de conforto porque quando ele vem para essa área da área de tecnologia é necessário ter uma comunicação diferenciada, né? Ele vai estar usando ali a questão do computador, mesmo sendo aplicado para a química ou para uma ciência de modo geral, para o ensino de modo geral, o jeito que a gente vai utilizar isso aqui, a gente usa uma comunicação diferenciada. É diferente da aula tradicional no quadro, não tem jeito, né? Tem a questão também da atenção disputada, né? Quando um professor está ministrando uma aula prática no computador, tem essa questão da atenção disputada. Por que é a questão da atenção disputada? Muitas vezes o aluno ele fica disperso, né? Tem o computador ali na frente, né? Às vezes o computador tem internet, o aluno já vai acessa a internet, aí já não faz a tarefa que o professor está propondo, né? Então isso também é uma dificuldade aqui, tá? A questão da atenção disputada, certo? Tem a questão dos imprevistos. Essa questão dos imprevistos é a melhor de todas. E aliás, é a melhor de todas que eu digo assim no aspecto negativo, porque ó, mais na frente, quando vocês estiverem apresentando aí seminários ou ministrando aula, que for precisar do computador, gente, vai surgir muito imprevisto. E aí isso aqui às vezes desanima o professor, né, para ele sair da zona de conforto para a zona de risco. E eu falo por experiência própria, tá? Ó, na minha primeira semana no IF, aconteceu muito imprevisto do ponto de vista tecnológico. Ó, eu cheguei numa sala, só vou contar uma historinha para vocês entenderem que imprevisto é esse. E aí que desanima às vezes o professor, mas não pode desanimar, né? Eu cheguei numa sala e aí meu computador ele só tem entrada VGA, aquelas antigas, né? E aí os projetores todos com entrada HDMI. E aí eu fui lá na coordenação, peguei outro projetor, aí liguei, conectei e não deu certo. Aí peguei outro e não deu certo, ou seja, aparece muito imprevisto. Aí teve outra aula que foi ministrar, na hora que eu fui abrir o PowerPoint, o Windows começou a atualizar.
Aí já perdeu 15, 20 minutos da aula. Então, muitas vezes, gente, aparece imprevistos, né? Só que aí o professor não pode desanimar. Então, eu estou rindo aqui porque eu tenho certeza que vai acontecer com vocês, tá? Vocês vão apresentar um seminário, o arquivo não vai abrir, né? Acontece muito, o computador não vai iniciar. Gente, acontece muito imprevisto, tá? Mas é importante vocês terem em mente que é coisa normal que acontece. Então, se a gente for desanimar pelo primeiro imprevisto que acontecer, a gente não consegue, nunca consegue chegar lá, tá? Então, todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui são dificuldades que existem dentro dessa zona de risco. Por isso que o nome é zona de risco, porque existem essas dificuldades. Porque se fosse só facilidade, ela não seria zona de risco, né? Ela continuaria sendo zona de conforto, né? E não é. Só que é importante saber lidar. E aí outro aspecto interessante também é a questão da confiabilidade das fontes, né? Aqui a gente entra em vários aspectos, né? Por exemplo, a pessoa pode passar um material digital para o aluno estudar, né? Mas ele fica meio com medo, realmente, se aquilo é de uma fonte confiável, né? Tem a questão também dos programas, né? A gente tem aqui é uma questão muito séria, gente, a questão de programa. Tem muito programa bom que é pago, né? E aí, se você não tem a licença, você não pode usar, que é pirataria. E aí você teria que procurar um programa que faça uma função similar àquela que você deseja, mas que seja grátis, seja free, né? E aí muitas vezes você acha um programa legal, mas não tem certeza se ele é grátis, se ele é código livre, se ele é liberado. Aí você tem que ter a questão da confiabilidade das fontes, né? Então isso aí também é outra dificuldade, né? Você acha um software bem legal que dá para aplicar, que faz tudo, aí você vai ver e descobre que ele é pago, tem a licença paga, aí você não pode usar. Você pode até usar na pirataria, mas você não quer usar na pirataria, né? E aí a gente cai nessa questão de dificuldade, né? Acaba sendo uma dificuldade também, questão de confiabilidade de fontes, certo? É... o Carlos falou uma coisa importante aqui, ó, quando eu usava o Linux, via no céu. Essa questão aqui também é interessante, gente, porque ó, o Linux, ele é um sistema operacional, né? Ele é como se fosse um Windows da vida, mas ele é um sistema operacional livre, né? E aí tem muitos programas dentro do Linux que são grátis, né? Então, por exemplo, ó, dentro do Windows a gente tem o Word e o PowerPoint, né? Que são programas pagos. A maioria das pessoas usam ele de forma pirata, mas ele é um programa que tem que ser pago para usar, né? E aí dentro do Linux a gente tem programas similares ao Word e ao PowerPoint e ao Excel que são grátis, que é lá as plataformas do LibreOffice, né? LibreOffice, na verdade, né? E aí lá dentro tem um programa similar ao Excel, similar ao PowerPoint e ao Word, né? Por exemplo, tem outro programa dentro do Windows que é pago, chamado MATLAB. Não sei se vocês já ouviram falar. É um programa de cálculo matemático, né? E aí dentro do Linux tem um programa similar que faz a mesma coisa e é de graça, que é o Octave, né? E aí no Windows a gente tem o Origin, né? Que também é um programa pago, muito utilizado, mas ele é pago. E aí no Linux a gente tem um programa que faz as mesmas coisas do Origin, tá? Só que aí, é, só que a gente cai muitas vezes numa questão interessante, né? Porque, por exemplo, o aluno, muitas vezes, ele, de certa forma, ele já aprendeu a mexer nesses programas que são pagos, né? Mesmo ele conseguiu alguma cópia pirata, ele aprendeu. Aí depois você vai falar para ele, não é para usar isso, usa lá do Linux, que é similar a esse que você está usando e é de graça, então você vai estar meio que legalizado. Mas aí como é que faz para fazer o aluno mudar? Tá? Se o aluno já está adaptado no outro, como é que ele faz para mudar? Então é outra dificuldade, né? Porque, por exemplo, você está adaptado aqui no Origin a fazer gráficos. Aí o professor chega e diz que não é para fazer aqui, para fazer no outro programa. Por mais que esse outro programa faça as mesmas coisas, mas ele não faz igual, é diferente. Ou seja, o jeito que você gera as coisas é diferente, você vai ter que dominar meio que do zero. Apesar de você já ter uma noção, mas você vai ter que dominar do zero. E aí como é que faz para fazer essa migração de uma coisa que você já aprendeu, já domina, para outra coisa que você não domina? Aí é uma dificuldade, né? E aí isso vai ser uma dificuldade, inclusive, nas nossas disciplinas aqui, né? Porque tem alguns programas aí que fazem as simulações, mas eles são programas que são pagos, né? E aí não vai dar nem para a gente utilizar aqui. Pelo menos se existir alguma licença, aquelas licenças
parciais de 30 dias para teste, aí beleza, eu vou procurar, a gente usa. Mas se não, a gente vai ter que utilizar os sites mesmo que fazem as simulações, quando a gente chegar lá na parte de simulação, tá? Então tem toda essa questão. Gente, eu queria encerrar aqui a aula de hoje, tá? Com vocês, para a gente não ultrapassar 1 hora, tá? Hoje foi uma conversa assim, bem inicial, bem ampla aí no uso da informática, do computador, no ensino, não só no ensino, na parte de pesquisa também que eu falei, tá? E aí na próxima aula a gente já vai tentar dar uma abordagem um pouco mais prática, né? E essa abordagem um pouco prática vai ser na questão de sites, tá? A gente vai dar uma pesquisa aí em relação a sites que são bancos de dados, de informações, tá? Então a nossa próxima aula ela será uma aula prática. Eu ainda vou ver com vocês, possivelmente a gente vai, como vai ser uma aula prática, alguns de vocês, os que não tiverem computador, mas acho que a maioria tem, a princípio é mais prático no computador, mas as coisas que eu for mostrar para vocês na aula prática, eu acho que dá para executar no celular também. Eu coloco o link aqui no chat, e vocês entram e façam as questões aí. As questões que eu digo, vocês entram pelo link que eu vou mandar e façam as tarefas. O Frank falou aí que no futuro será dominado pelas máquinas. Assim, a gente tem essa coisa que o Frank trouxe aí é muito importante, gente, porque a gente tem hoje aquela questão da inteligência artificial, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é uma coisa que já está bastante presente aqui na nossa vida, né? A questão da inteligência artificial. E aí, existem várias perspectivas de futuro, aquelas perspectivas futuristas, né? Que fala que vai ser criada uma super máquina que vai decidir tudo, vai ser criado um robô com emoção, com inteligência, que vai substituir o ser humano, tem todas essas questões futuristas. Que na verdade a gente precisa esperar para ver, né? Mas que a inteligência artificial ela já está bastante presente aqui na nossa vida, isso é verdade. E outra coisa, a evolução da tecnologia ela é bastante rápida, né? Ela não é uma coisa lenta, gradativa, ela é muito rápida. Ela é um estalar de dedos, né? E aí também tem aquela questão, né? Ela sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Então a nossa missão, trazendo aqui para o nosso ensino de química ou para o nosso ensino de modo geral, é sempre utilizar as ferramentas para o lado bom, né? Tá? Então essa é a nossa missão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? Ou tá tranquilo? Rapaz, Carlos, eu tenho um Origin aqui no computador, cara, mas eu sinceramente faz tempo que eu usei, eu nem lembro de onde foi que eu arrumei ele, não sei se tá craqueado, eu posso dar uma olhada. Pois é o seguinte, gente, vou desejando para vocês aí uma boa tarde, já que vocês desejando para vocês boa tarde. Até a próxima semana, tá? Com a nossa aula, tá? E em breve eu vou estar postando para vocês os slides com uma gravação da nossa aula aqui de hoje, tá? E também vou estar postando alguns materiais assíncronos para vocês também, certo? Alguns artigos, algumas coisas para vocês ficarem dando uma olhada. Beleza, gente? Pois boa tarde, forte abraço para todos vocês, se cuidem e até a próxima, gente. Valeu!